tarde, meus queridos e amados irmãos e ouvintes aqui do canal, né? Vamos fazer um videozinho nessa tarde de domingo, apesar de eu não ter viajado, né? Estou aqui. Em vez de estar assistindo outro negócio aí na televisão, o jogo é com Inácio. Vamos aqui meditar na palavra de Deus, que tem como título, né, hoje, lição 4 da Escola Bíblica Dominical. Participa sempre quando estamos aqui em Aracaju, né? Estamos de folga. Aí nós vamos para a Escola Bíblica Dominical. Apesar disso, meus queridos e amados irmãos, o ano passado, né, eu ganhei até um livro que teve menos falta, né? Quase nenhum. O livrozinho tá por aí. Depois eu mostro para vocês aí, galera. Então vamos meditar algumas coisas importantes aqui de Deus, né? Que tem como título Jesus é o pão da vida. Que são 27 de abril, né? A gente não ficar sem nada, vou mostrar aqui a vocês. Muito boa essa lição. Muito gratificante, né? Tem aqui, vamos ler o textuário. Textuário que tem assim, eu sou o pão da vida, João 6,48, aí vocês vão lá, né? Aí aqui, verdade prática, Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todos ser humano. Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Entendeu? Por que isso? Porque nem do pão viverá o homem, né? Sim da palavra de Deus, está escrito na Bíblia. O que eu vou mencionar para vocês aqui como tem aqui na leitura bíblica, que diz, segunda-feira, João 6,30 a 31, né? Jesus é a revelação do pão do céu. Segunda-feira, terça-feira, João 6,41, 42. Jesus, o pão que desceu do céu. Terça-feira, quarta-feira, João 6, 52 a 56. Jesus, a verdadeira revelação, revelada. Jesus, a verdade revelada nos símbolos da carne e do sangue. Deu para entender, né? Aqui. Quinta-feira, João 7, 6 a 8. A chegada da presente hora de Jesus. Vou ler para você, né? Quinta-feira, João 7, do 6 ao 8. A chegada da presente hora de Jesus. Sexta-feira, João 8, 31 ao 32. Jesus, a verdade que liberta. Sábado, João 8, 41 ao 47. Jesus, a verdade vinda do Pai. Amém? Então, nós temos aqui a lição, né? Vamos ler a lição que está em João do 6, 1 ao 14. Para vocês entenderem melhor, tá aqui. Né? Vamos ler aqui, né, para você ver. Porque a iluminação está péssima, está ruim. A iluminação está ruim mesmo, está ruim. Depois, primeiro, né? Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. Versículo 2. E a grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Amém? Versículo 3. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. 4. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha
ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem. Jesus falou a Filipe, né? Aí foi o 5. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Versículo 7. Filipe respondeu-lhe, dizendo, dinheiro de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, versículo 9, está aqui um rapaz que tem cinco pães e de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos, né? Muitos, mais de 5 mil, né? 5 mil pessoas, com 5 pães e 2 peixinhos. Aí o versículo 10, e disse Jesus, mandai assentar os homens, e havia muita raiva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5 mil, hein? Tá vendo? Mas Jesus disse, eu estou aqui, quem está eu sou dono de tudo. Versículo 11, e Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, partiu-os pelos discípulos e pelos que estavam assentados, e igualmente também aos peixes, quantos eles queriam. Versículo 12, e quando estava saciado, disse aos seus discípulos, recolhe os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Me perdoe, que a gente está narrando, né? Versículo 13. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobrejaram aos quais havia comido. Está vendo? Para mais de 5 mil pessoas, né? Quase 5 mil pessoas. Só Jesus é que faz isso, né? Agora, por quê? Quando a gente não dá jeito, ele dá, né? Porque Jesus já sabia que não dava. Versículo 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Está vendo? Os discípulos ainda estavam desconfiados. Aí viram quando ele fez esse milagre. Aí eles disseram, os discípulos, não, esse é o verdadeiro profeta que devia vir ao mundo. Então aí vai ter a introdução e os versículos aí que são muito bons, muita coisa proveitosa. Não sei se vai dar aqui para mim ler tudo, né? Mas vamos comentar algumas coisas, porque a escola bíblica é muito interessante para mim, para você, para aqueles que vão ministrar a palavra de Deus, para aqueles que creem em Deus, né? Temos que crer, porque quem não crê está condenado. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim será salvo, quem não crê será condenado. Então, o caminho é seguir Jesus, ir para a escola bíblica dominical, aprender mais do Senhor. Amém? Olha que veio aqui um pedacinho de... Por isso que é bom trabalhar para Deus, né? Um pedacinho da maçã do amor. Pois é, vamos seguir daqui em nome de Jesus, como diz o meu presbítero, professor
Carlos, presbítero Carlos. Já viu o milagre acontecer, não foi? Na nossa vida aí. Uma maçãzinha, sobre dia aí, né? Tá vendo que eu estava dentro dos 5.000? Estou aqui, porque a gente que vive com Jesus está com Ele. Todo instante e toda hora. Já fomos servidos aqui pelo Agenor. Aqui, meus queridos e amados irmãos, no comentário, a introdução que diz: o Senhor multiplicou pães e peixe para saciar a fome de uma grande multidão. No entanto, este notou que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais, preocupando-se unicamente em satisfazer a sua fome imediata. A lição desta semana visa demonstrar que somos dependentes de Deus, claro, sim, somos dependentes do Criador de todas as coisas. Essa dependência não se limita às necessidades materiais, mas, acima de tudo, refere-se à nossa necessidade espiritual, que só o pão da vida pode satisfazer plenamente. É verdade. Só o pão da vida é que pode satisfazer a nossa necessidade. Meus irmãos? Aí pronto. Aí vamos por... Vamos aqui para o ponto 1. Aqui que diz Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Primeiro ponto. Ponto 1, né, que diz. É a multiplicação de pão e peixe. O Evangelho de João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus, quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. Versículo 9 de João, a narrativa do milagre dos pães e peixe está presente nos 4 evangelhos: Mateus 14, 13 ao 21, Marcos 6, 32 ao 44, Lucas 9, 10 ao 17. No capítulo 6, versículo 1, João começa com a expressão. Depois disso, esta frase refere-se aos acontecimentos que se seguirão às palavras de Jesus, dirigida aos judeus em Jerusalém, durante a provável festa da Páscoa, mencionada no capítulo 5. Está vendo que todos esses... Você vê que a coisa é tão verdadeira que ele menciona ela nos 4 livros do Evangelho de Mateus, Lucas e João, né? Marcos e João, que é o que a gente está na narrativa. Para você ver que a coisa era tão importante. Era importante para ele, né? E para mim e para você também. E fazendo parte desse reino. Então, meus queridos, eita, descarregou, né? Sai. Beleza? Então, como a gente vinha falando, o milagre, né? A narrativa está nos 4 livros, porque é um negócio muito importante, era para o judeu, né? Mano, não esquecer, né? Como falou o nosso professor, presbítero Carlos. Aí vamos para o segundo ponto aqui. O milagre como o único, o milagre. O título, o milagre. Aí vamos aqui.
Como o único milagre menciona nos 4 evangelhos, o evangelista procura mostrar a multiplicação de pão e peixe neste capítulo como uma manifestação do poder ilimitado de Jesus. Por esta razão, ele destaca a imagem de Jesus ao alimentar uma imensa multidão composta por homens, mulheres, jovens e crianças que o seguiam. Na sua narrativa, João revela o poder criador e divino que é capaz de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia. João 6:11 ao 13. Assim, o milagre da multiplicação de pães e peixes distingue-se dos milagres de cura e de outros tipos. Está vendo o milagre? Distingue, porque queremos dizer assim, né? Deus fez um milagre, mas o povo só queria saber de comer, de saciar. Mas o Senhor Jesus disse, não é isso, tem muitas coisas para vocês por aí, que vocês não estão entendendo. Vocês só querem ser saciados, mas tem aí a cura, né? Muitos e mais coisas que eu tenho que fazer por vocês, pela multidão. Eu não vou deixar vocês sofrer. Porque Jesus já sabia de tudo, mas a multidão, quando ia, só ia atrás de comer. Não é verdade? Então aqui vai dizer tudo. Aqui nós temos ponto 3, olha, qual era o interesse da multidão? Você vai ver agora, vai saber se é muito significante aí, meus queridos e amados irmãos. Amados irmãos, aqui. Qual era o interesse da multidão? É uma pergunta. Jesus percebeu que a multidão o seguia devido aos milagres e à cura que realizava, mas não para escutar a sua mensagem. Era o que Jesus queria dizer, né? Para dizer na mensagem que ele fazia. Em Jerusalém, os líderes religiosos judeus não apenas rejeitavam-se como o Messias, como também procuravam a sua morte. Ao deixar Jerusalém, o Senhor desejou afastar-se para estar a só com os discípulos, mas a presença da multidão frustrou este desejo. Está em João 6:2. Ele notou que as pessoas não estavam interessadas em ouvir a sua palavra, como filho de Deus. No dia seguinte, entrou novamente a multidão que queria mais pão e confortou-a ao mostrar que buscava apenas alimento material, ignorando o verdadeiro pão do céu para as suas almas. Isso está em João 6:27. A situação não é muito diferente hoje em dia. Quando muito se apresenta atrás, quando muito se apressa atrás de milagre, né? Mas pouco demonstram interesse pela palavra de Deus. De fato, nosso Senhor compreende as necessidades humanas, mas Ele sabe que não são os grandes milagres que resolverão os problemas das pessoas, pois é preciso algo mais profundo para alimentar as almas. Tá vendo? O que é que a gente aprende com isso, meus queridos e amados irmãos? Que o povo só queria
o milagre acontecer. Não é diferente de hoje não. Você vai para a igreja só quer ver o milagre, mas não quer ver o que você vai fazer de coração, de amor para o seu irmão. Ouvir a palavra. Vá para a igreja, meus queridos e amados irmãos, ouvir a palavra. Convide seu vizinho, seu colega de trabalho, vá para a igreja. Não serve para ver o milagre não, porque o milagre, claro, Jesus vai fazer, na minha e na tua vida, como está fazendo. Mas a pessoa precisa com mais palavra, mais mensagem, para a sua alma saciar, né? Porque o milagre está aqui, Deus faz. Porque quando Ele manda, Ele garante. A multiplicação dos pão, você vê Daniel foi livre, né, da cova do leão, daquele leão com aumento. Sadraque e Mesaque foi jogado dentro da fornalha de fogo ardente, Deus levou ele, jogaram 3, tinha 4. Tudo isso, porque os problemas acontecem, mas Deus está lá, na minha e na tua vida, para resolver os nossos problemas. Mas aqui vamos para o ponto 2. Estão entendendo, né? Amém? Ponto 2 que diz assim, ó, Jesus desafia a fé dos discípulos. Aí tem coisa, viu? Aí tem coisa. Jesus vai desafiar a fé do discípulo, para ver quem é querente mesmo, quem é fiel mesmo. Ele sabe de todas as coisas, mas tem que ter a fé, né? Olha, aqui, primeiro ponto. Ponto 2, né? Primeiro ponto aqui que diz. Segundo ponto, ponto 1, né? Que diz assim, E Jesus subiu ao monte, que monte seria este? Não existe uma designação específica para a localidade. Aqui não ampliando o conhecimento. Nós temos aqui uma leitura que não foi lida na escola bíblica dominical não, mas eu vou ler aqui porque está aqui, porque algo ela tem, né? Mas se alguém sabia onde encontrar comida, este era Filipe, porque era de Betsaída. 1,44, uma cidade a cerca de 15 km de distância de Cafarnaum. Jesus testou Filipe a fim de fortalecer a sua fé, ao pedir do discípulo uma solução humana, abre os parênteses, né? Sabendo que não havia, humana não havia de jeito nenhum, né? Jesus enfatizou o poderoso milagre que estava prestes a realizar. Amplie mais o seu conhecimento, lendo a Bíblia de estudo, a aplicação pessoal editada pela CPAD. Pronto. Aí vamos aqui. A continuação aqui do estudo. Deste monte, tal como em toda a região montanhosa, havia algumas elevação de terrenos que, embora não fosse particularmente alta, podia servir como um local adequado para Jesus se dirigir aos seus discípulos e à multidão. Assim, ele subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. A partir dali, nosso Senhor avistou uma multidão que se dirigia ao seu encontro. Por isso, decidiu testar um dos seus discípulos, Filipe, perguntando-lhe onde compramos pão para que este comam. Está em João 6, 5 e 6. Todo o relacionamento de Jesus com os seus discípulos
estava sempre fundamentado em um ensinamento. Jesus já foi perguntando-lhe onde compramos pão para que este coma. Mas Filipe sabia de tudo, né? Porque esse Filipe morava lá, mas Jesus queria testar, né? É diferente de hoje, né? Nós temos, vamos dizer, nós que somos caminhoneiros, o patrão manda a gente, vá para a Bahia buscar uma carrada de banana. Aí nós temos aquela alegria de ir e voltar, né? Mas primeiramente nós temos que entregar na mão do Criador, entendeu? Porque o homem dá o dinheiro tudo, mas você tem que enfeitar, ladrão, pneu de caminhão, quebra de caminhão, né? Tudo que vem pela frente, roça para a gente entrar e carregar, né? E se a gente não tiver espiritualmente com fé no Senhor, Salvador da nossa vida, não vai, né? É porque o homem deu o dinheiro da viagem, não. É o dinheiro do gasto, não, o dinheiro do óleo. Mas nós temos que primeiramente orar a Deus e entregar a Ele. Olha, Senhor, está na tua mão. E na palavra do Senhor, diz lá no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém? Na minha e na tua vida. Aqui tem, meus queridos e amados, o desafio para os discípulos. Aqui já é outro desafio. O Senhor utilizou a situação de uma multidão necessitada para transmitir aos seus discípulos uma valiosa lição. Nesse momento, os discípulos compreenderam que muitos dos desafios da missão evangélica não podem ser superados apenas com o esforço humano. O discípulo Filipe foi colocado à prova por Jesus para enfrentar a dificuldade de alimentar essa multidão faminta. João 6:7 ao 10. Aqui o Senhor estava demonstrando a limitação humana em resolver problema complexo. Naquele local não havia comida suficiente nem possibilidade de comprar para satisfazer as necessidades da multidão. O Senhor desafiava assim a fé dos discípulos, sempre com o intuito de promover o seu crescimento espiritual. Isso está em João 6:14. Está vendo o que eu falei agora, né? Entendeu? A cidade não tinha pão, não tinha lugar nenhum para fazer esses pão todinho, né? Se não fosse aquele menino que Jesus já tinha enviado. Jesus já sabia, né? Aí ele queria promover a Filipe, mas Filipe já sabia não. Pela nossa necessidade, pela necessidade humana não tem. Aqui a cidade é pequena, não vai dar para a gente alimentar esse povo. Se Jesus também já sabia, né? Aí foi quando Filipe foi testado, aí foi pela fé humana que Jesus multiplicou os pães. Porque Filipe sabia, não tem padaria aqui que vai fazer esse pão para 5.000 homens. Ele era da cidade, ele sabia tudo. Então não adianta, só o poder de Deus, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que fez o milagre acontecer e aconteceu, né? Como está em João 6,14, vocês podem ir lá, né? Para fazer, para ver. Aqui nós temos uma lição de provisão, é o ponto 3, aos discípulos. Uma lição de provisão. Aos discípulos descobriram um momento que trazia consigo o lanche da tarde, comendo em seu alfage 5 pão pequenos de cevada e 2 peixinhos. Isso está em João 6,9. Jesus pegou esses pães e peixe, deu graça ao Pai e, por meio das suas mãos, realizou um milagre de multiplicação. A quantidade foi tão grande que
precisaram buscar algum cesto para distribuir os pães e os peixes. A multidão guarda o que restou. Assim todos comeram até se saciar. A lição que tiramos deste episódio é que Deus nos surpreende com solução extraordinária. Ele manifesta o seu poder de provisão para aqueles que acreditam nele. Tá? Então, como Filipe era dali e acreditaram nele, Deus disse, só para fazer um milagre, porque não tem como eu discípulo, Filipe, fazer isso com o papel na cidade, que não vai dar, não tem como. Aí Jesus entrou com providência, porque acreditaram nele, né? Deus disse, eu estou aqui. Não é diferente, meus queridos amados irmãos. Quando a gente não pode resolver o problema, entregue na mão do Senhor, porque eu já sou vítima disso. Quando eu não posso, eu digo, meu Deus. Aí entrega, meu Deus, Senhor, não tem como. Aí você diz, eu aqui. É assim, a Antônio, obreiro do Senhor, fazendo a missão maravilhosa com muito amor e alegria. Aí ele resolve todos os meus problemas. E o seu problema também, que está assistindo esse vídeo nesta hora, dia domingo de folga, né? Abençoado, escola bíblica da dominical, culto familiar à noite, é uma bênção de Deus. Amém? Então vamos aqui para o ponto 3, com fé em Jesus, né? Jesus é o pão que desceu do céu. Olha, foi ele mesmo. Aqui, primeiro ponto. Qual é o real interesse da multidão? No dia seguinte ao milagre da multiplicação dos pães e peixes, a multidão que havia participado buscava Jesus na região de Cafarnaum, conforme indicado em João 6:22 e 6:24. Ao encontrá-lo, Jesus transmitiu uma mensagem clara e disse-lhe, na verdade, vos digo que me buscai não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Está em João 6:26. O Senhor compreendia que a percepção daquela multidão sobre ele era puramente social. Desejava um líder que satisfazesse aos seus necessidades, as suas necessidades materiais. No entanto, para além do pão físico, nosso Senhor queria oferecer-lhe o pão que desceu do céu. Isso está em João 32:33. O povo não percebia que a multiplicação dos pães era apenas uma representação do verdadeiro pão da vida para Jesus. Tinha para dar. Nosso Senhor é o pão que realmente apazigua a fome do ser humano. Isso está em João 6:27. Jesus fez aquilo para saber que não era o pão da vida que ia alimentar o povo, era o pão que descia do céu, que era ele. Ele era o pão que ia alimentar a sua vida, a sua alma. Amém? Então vamos para frente com fé em Jesus. Ponto 2 do ponto 3, né? Ele diz assim, o pão do céu. O pão do céu. Não é preciso debater a respeito da identidade do pão do céu, pois trata-se do próprio Jesus. Nosso Senhor confirma a sua identidade divina quando diz, eu sou pelo menos eu sou pelo menos 7 declarações. Olha,
somente no Evangelho de João que autenticam essa identidade divina. Primeiro, eu sou o pão da vida. Se está em João 6,35 ao 48 e 51. 2. Eu sou a luz do mundo. Está em João 8, 12, 9 e 5. 3. Eu sou a porta das ovelhas. Está em João 10, 7 e 9. 4. Eu sou o bom pastor. Isso está em João 10, 11 e 14. 5. Eu sou a ressurreição e a vida, como ele chamaria, né? Isso está em João 11, 35. 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso está em João 14, 6. 7. Eu sou a videira verdadeira. Isso está em João 15, 1 e 5. Há uma comparação no versículo 32 entre o maná na peregrinação de Israel no deserto sobre a liderança de Moisés com o verdadeiro pão que desce do céu, ou seja, o próprio Cristo nosso Senhor, que afirma que quem se alimentar deste pão viverá para sempre. Está em João 6, 50 e 51. Aqui, ponto 3. O que é comer o pão? Uma pergunta, né? Observamos uma mudança na palavra de Jesus ao passar de o pão vivo para que desceu do céu, para o pão que eu der é a minha carne. Isso está em João 6,51. Mais tarde, o apóstolo Paulo faz uma associação simbólica entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus, afirmando, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Está em 1 Coríntios 11, 24 e 25, de forma evidente ao mencionar a partilha da sua carne. O nosso Senhor refere-se à sua morte na cruz, onde oferece a sua vida em prol dos pecadores que se arrependem e creem no Evangelho, proporcionando-lhe a salvação e a vida eterna. Amém? Então, meus queridos, muito boa foi essa lição e essa mensagem, né, que foi pegada, foi distribuída tudo direitinho para todos os alunos, né, na Escola Bíblica Dominical. Eu estou gravando aqui para vocês ficar ciente como é Deus. Deus é o pão da vida, viu? Deus é o pão que desceu do céu, está no nosso meio, dando proteção àquele que crê, né, ao nome dele. Por isso não vamos esquecer, vamos convidar seu amigo, seu parente para ir para a igreja, ouvir a palavra, como vocês viram aqui na narração do auxiliar Antônio, caminhoneiro qualificado do canal Caminhoneiro Rei do Universo, que sempre está mencionando aí palavra, pregação, né, estradas de rodagem, cidades capitais, sítios, fazenda, tudo isso e muito mais para vocês aí, meus queridos e amados irmãos. Vamos para a conclusão aqui, para nós finalizar o vídeo com muito amor e carinho. A conclusão que diz: nesta lição, compreendemos que Jesus é o pão da vida e se oferece por nós. Assim, aquele que se alimentar de sua palavra satisfaz a sua fome espiritual e recebe a vida eterna. Olha que coisa boa, né? O negócio é se alimentar, né, meus queridos e amados irmãos? O nosso Senhor é o pão que veio do céu, um alimento
inextinguível, que nos nutrem para sempre. Por conseguinte, não devemos limitar-nos ao alimento material, que tem uma função fisiológica relevante, porém passageira. Aspiramos, portanto, ao alimento celestial que proporciona vida em abundância e eternamente. Amém? Glórias a Deus. Então, a exclamação está aqui. Então, muito obrigado. Deus abençoe. Fique conosco. Fique com nós no canal Caminhoneiro Rei do Universo. Amém? Deus abençoe a todos e vamos até o próximo episódio. Glória a Deus.